Então, hoje eu quero falar de fé. Hoje eu estou inspirada, né? Então eu tenho que aproveitar. Eu quero falar de fé, da espiritualidade, né? Porque fé não é todo mundo que tem, né? E eu mesma, a minha fé é fraca. Infelizmente, eu sempre peço para Deus, Deus, fortaleça a minha fé, porque a minha fé é fraca, né? Senão eu não tinha tanto medo, né? Eu sou muito medrosa, eu tenho muito síndrome do pânico. Aí, se eu tivesse aquela fé, quem sabe eu não teria, né? Mas a gente vai trabalhando, né? Então, como é que eu vou trabalhando isso? Eu primeiro comecei, eu já tinha essa necessidade, desde pequena, de adolescente, eu já sentia uma necessidade de aprender sobre a espiritualidade. Então eu comecei a frequentar aqui no fundo da minha casa o centro da Dona Aparecida. Hoje é do Gabriel Ferreira, que inclusive eu conheci o Gabriel, um espírito muito evoluído, e a Dona Aparecida também era. Tanto que eu tenho provas, porque primeiro que ela não cobrava nada, ela era médium. Ela disse que chegou a comer caco de vidro, estava ficando louca, até ela desenvolver, entendeu? Aí ela abriu um centro espírita de mesa branca. E eu fui lá, é, o quintal aqui, a gente não tinha muro. Então minha casa era divisa com a casa dela. Então eu fui lá, conversei com ela falou, então venha assistir uma palestra aqui. Eu fui, aí apagou todas as luzes e ficou uma luzinha acesa. E eu fiquei com medo, eu senti até uma coisa me apertando assim na garganta, peguei, levantei e saí correndo. Aí depois eu falei com ela, ela falou, não, vai lá de novo. Ela me benzeu, tudo, falou, vai lá que você vai gostar. Quando eu chego lá no centro, Dona Aparecida era uma mulher humilde, simples, sem estudo. Ela falava errado, o português dela era errado. Eles apagam a luz, deixa só uma luzinha azul acesa, o copo com água, tudo para os espíritas colocar fluidos, né, bons para gente. E aí começa com a oração e aí ela vai falar coisas sobre a espiritualidade. Quando a Dona Aparecida começou a falar, eu fiquei boba. Não era mais aquela pessoa ignorante, simples, falava errado. Era uma voz forte de homem, devia ser algum médico. E tinha um português, sabe? Porque eu já estudava naquela época, né? Então eu já sabia que não é nós vai, nós vem. Eu já sabia como é que era, um pouco. Então eu vi que ele tinha um português incrível. Eu falei, nossa, como que pode? Aí eu olhava, falava, deixa eu ver se não tem ninguém aqui, né, do lado dela, falando. Não, não tem, era só ela mesma. Eu falei, vai ver que tem alguém do lado dela falando. E olha, ela, como eu disse, ela não cobrava nada, ela benzia e ela dava essas palestras aí. Bom, o tempo passou e aconteceram algumas coisas comigo, muito assim, fortes, né? Que eu quero registrar. Não é que eu quero contar vantagem, eu quero registrar, porque uma hora eu posso esquecer e eu venho lembrar. Aí aconteceu que eu tinha mediunidade. Eu só não vejo mais as coisas como antigamente, porque eu fui numa senhora aqui perto, benzedeira, era benzedeira, também tinha um centro espírita lá. E eu falei para ela, pelo amor de Deus, eu não quero ver nada. Aí ela
me benzeu e falou: ó, vou fechar sua mediunidade. Não sei se pode, não pode ser que nunca mais aconteceu, porque eu ficava com medo, né, depois. Mas eu vou contar essa experiência, porque essa experiência é que provou para mim mesma que existe sim vida após a morte. Porque tem muita gente que fala assim: ah, nunca ninguém voltou para falar. Volta. Volta sim, não voltou para você que não é médium, não tem mediunidade, não desenvolveu sua mediunidade, mas volta, viu? E o que aconteceu assim, eu trabalhava na secretaria, né, nessa época. Antes eu também já tinha visto muita coisa, mas não tinha comprovação. Então podia ser assim, eu que criei aquela imagem, aquela coisa que eu vi, eu era a Dona Aparecida, ela me benzia, eu falava, nossa, eu vi assim, eu vi não sei o quê, vi. Aí vai parecer até esquizofrenia, né? Que o esquizofrênico que vê coisa. Então, não não tem constatação de nada, mas nesse caso meu, que foi o mais forte, porque eu tive outros também, mas esse foi o mais forte de todos, nesse caso, as coisas aconteceram igualzinha que foram ditadas para mim. Olha, eu não sou Chico Xavier, eu não sou de psicografar, nem sei como é que faz isso, mas ela veio de manhã para mim, uma senhora, e ela contou toda a vida dela, que ela tinha 61 anos, que ela era parente do meu pai e que era para me avisar para meu pai que ela tinha partido, feito a passagem. E o meu pai não sabia para ir no velório dela, e nem meu primo. Meu primo aconteceu a mesma coisa, ele também tinha mediunidade, ela também foi lá. E quando ele veio, minha mãe falou, não fala nada. Foi isso, isso, isso. Ele falou, foi, como você sabe. Ela recebeu, falou, nossa, foi tão parecido o meu com o dele. Então ela disse que tinha, ela falou para mim escrever. Eu peguei e escrevi, né? Que tinha 61 anos, e de fato ela tinha 61 anos. Só que ela não deu o nome dela. Que ela morava aqui perto, que ela tinha 2 filhos. Um morava em Santos e outro morava em Santana. E tinha mesmo. Uma filha e um filho. E ela falou para um monte de coisa que quando ela acordou, ela foi abraçada, acho que pela mãe dela, não sei, alguém querido. E ela sentiu um bem-estar tão grande. Então ela falou assim, olha, eu vou pedir para você ir lá no meu velório e falar para os meus filhos não sofrerem, porque eu estou muito bem. Eu falei, minha Nossa Senhora, como é que eu vou fazer isso? Mas eu escrevi, ela pediu para escrever, aí o Edgar veio e falou para mim, então nós temos que ir lá, porque eu não sabia o nome, ele também não. Como ele recebeu também a mesma mensagem, ele ligou para a irmã dele, a Delmina. Pegou o telefone e ligou. Aí a Delmina falou, sabe quem morreu? A Ana, a prima dele, prima do meu pai, prima do Edgar. Prima de 2º grau do Edgar, que o Edgar era sobrinho do meu pai. Aí eu falei pro meu pai, o meu pai falou, nossa, a Ana. Aí o Edgar falou, o endereço é lá em Santana, lá em cima, tem um cemitério lá com capela, ela está sendo velada lá, vamos lá. Eu falei, Edgar, como é que eu vou? Tinha um fusquinha. Eu falei, Edgar, eu não consigo dirigir, eu estou muito nervosa. Olha, pena que eles não me passaram força, né? Coragem, eu fiquei com medo. Aí eu peguei o caderno, tudo que escrevi, que ela mandou, né? E levei. Aí eu falei, Edgar, mas como é que eu vou entrar lá e falar isso lá no meio do velório para todo mundo? Ela falou, se chama ela do lado. Aí fui eu e o Edgar lá, aí chamamos a filha dele. Aí eu falei, olha, aconteceu isso, a sua mãe apareceu para mim e mandou eu escrever
o que aconteceu com ela, que ela está bem, que vocês não precisam ficar desesperados. E tudo o que aconteceu com ela, que está um caderninho, uma caderneta quase que inteira de coisa que ela ditou para mim. Aí ela não acreditou, fez mó pouco caso, voltou lá para. Aí eu peguei agora. Aí eu vou falar pro filho. Falei pro filho a mesma coisa. Não, eu falei, vocês não querem o que ela escreveu? Não fui eu que escrevi, foi ela. Não, a gente não acredita nessas coisas. Aí eu falei, bom, Edgar, então vamos embora. O Edgar falou, então olha, você fez o que ela pediu. Pronto, você tá, né, tranquila. Então, vamos para casa e você vai trabalhar e acabou, entendeu? Falei, então vamos. O que tinha que fazer eu fiz, ninguém acreditou mesmo, então eu sabia que ninguém ia acreditar. É difícil acreditar num negócio desse, né? Acho que a gente vai lá para aparecer. Imagina, eu deixei de trabalhar a parte da manhã para ir lá e ainda com medo, e aí gastei gasolina, estacionamento, a troco de nada, né? Porque eu também não ia lá pedir dinheiro para. Eu vou te dar isso aqui que a tua mãe falou para mim e você me dá uma gratificação. Imagina, nem pensei nisso, credo, Deus me livre. O que vem da parte espiritual não se cobra. Quando cobra, pode ver que é tranqueira. E quando a gente estava indo para o estacionamento, vem um homem atrás da gente. Espera um pouco, espera um pouco. Aí ele me parou, falou assim para mim, me conta uma coisa. Você frequentava aquele centro que tem ali, ali na Vila Medeiros, aqui, um lugar aqui perto, onde ela morava? Eu falei, não, acho que era a Praça Vista Alegre. Ela tinha uma casa em cima que eu já tinha ido lá, mas nem lembrava que ela existia mais. Eu falei, não, eu não frequento centro nenhum. Eu pensei que você frequentasse, porque a minha sogra, ela frequentava um centro. E eu falei, vai vir alguém do centro para falar alguma mensagem. E veio você, eu falei, então, eu nem frequento. Primeiro que eu não lembrava mais dela. Segundo, que eu tinha que trabalhar. Mas eu vim, porque o Edgar falou, vamos lá, porque ele também recebeu a comunicação. Então é isso que eu quero dizer, gente. A espiritualidade existe. Esse não foi uma coisa mental, alguma coisa assim, uma doença mental, uma esquizofrenia. Não foi, não. Aconteceu comigo, com meu primo, e tudo aconteceu como ela falou, tá? Então,